Que acontece que tem piada que deixa a gente tão indignado? Eu tô para entrar nesse assunto já não é de hoje, desde a história lá do Mamãe Falei, o Arthur Duval, que fez as piadas lá com as refugiadas ucranianas. É, esse assunto voltou, eu tô escrevendo um livro sobre humor, né, sobre o riso, então isso é um assunto que tá borbulhando aqui, mas eu falei, não, deixa eu baixar a poeira, não vou querer falar do Arthur Duval, não é dele que eu tô falando, não quero julgar, etc. Eu quero analisar o fenômeno e deixar baixar a poeira. E aí, quando eu tô esperando baixar a poeira, me vem a pancada do Will Smith na cara do Chris Rock na cerimônia de entrega do Oscar. Eu não sei se você viu isso, deve ter visto, né? O Chris Rock fez uma piada com a esposa do Will Smith, que tem uma doença, que perde o cabelo, ela tem uma alopécia, fica careca. Ele fez uma piada com a calvície dela. O Will Smith não se aguentou, foi lá e deu um tapa na cara dele no meio da cerimônia do Oscar ao vivo, talvez seja expulso, enfim, um quiprocó. E aí levantou de novo essa história da piada, pode, não pode, o que é piada, o que não é piada. Eu vou evitar um pouco aqui, na conversa de hoje, que a gente vai ter sobre esse tema, assim que você se inscrever aqui no canal e já clicar nos alertas para receber o aviso quando tiver vídeo novo. Eu vou evitar entrar na história do bem e mal, né, do positivo, do negativo, do gosto ou não gosto. Aproveita e dá um like aqui já no vídeo se você também não quer entrar nessa história do vilão ou mocinho. Não adianta. Quando vem uma situação dessa, hoje em dia, rede social, você já quer saber, tá bom, mas quem que estava certo? Ou quem que estava errado? É óbvio que nessa situação específica do Smith com o Chris Rock, bater não é certo. Teve gente que defendeu, tinha mais é que bater mesmo, porque isso não se faz, etc. Mas quando a gente decide tomar as coisas na nossa própria mão e eu vou lá e eu bato, você fica muito perto de abrir as portas para então cada um decide, vai cada um por si. Isso pode bater, quando que não pode? Enfim, não é assim que a gente constrói a civilização. Civilização a gente construiu abrindo mão do uso da violência e deixando as brigas num tribunal, deixando as brigas numa outra instância. Então, não é certo. Agora, dizer que a piada foi certa ou não foi certa também não interfere com a atitude do Will Smith. Então, aqui, se você está esperando saber quem é o vilão, quem é o mocinho, para quem que eu tenho que torcer, tá no lugar errado. Não temos que torcer contra o Arthur Duval, ou contra o Will Smith, ou a favor do Chris Rock, ou nada disso. Tem um aspecto que eu quero ressaltar nas duas situações que dizem respeito à força do humor. Por que que tem piada que deixa a gente tão indignado? Por que que tem piada que mexe tanto com a gente, que está associada à reação que aconteceu contra a piada do Arthur Duval? Ele fez uma piada, um comentário no grupo de WhatsApp, muitas pessoas falaram, o que que tem? Ele é uma piada ali interna, ele não falou isso em público, por que que isso gera tanta indignação para nós? Isso com relação ao Arthur Duval. E outras pessoas falaram do Chris Rock, pô, mas era uma piada, tá bom, foi uma piada ruim, mas uma piada ruim não merece um soco na cara e etc. Tem um aspecto que a gente precisa entender com relação ao humor, que ele não é óbvio. Ele é um aspecto que eu descobri pesquisando aqui, né, para o livro que eu estou escrevendo sobre humor, com um filósofo chamado Henry Bergson. Ele tem um livro chamado O Riso e é sensacional. Tem 3 ensaios ali sobre o riso, o humor, etc. Filosófico, profundo, mas acessível ao mesmo tempo. E ele diz o seguinte, e faz muito sentido, a risada é incompatível com o sentimento. Onde tem risada, não tem afeto. Então, se você fica com medo de alguma coisa, fica com pavor, você não consegue rir. Você ri quando você vê que não era para se assustar tanto e aí você dá risada. Ou um susto que vem, né, num filme de terror ou até no seu dia a dia, leva um susto, aí não era nada, aí você dá risada, porque o medo passou. Você não ri no meio de uma paixão, né? Você não ri, não tem filme que seja filme adulto, que seja comédia, porque é incompatível. O riso esvazia os afetos. Você não consegue rir quando você vê alguém sofrendo e você fica compungido, você sofre junto. Quando você tem aquela empatia, quando você compartilha daquela dor, você não consegue rir, né? Você fica chateado, aí você não ri. Ou se você está triste. Ou seja, qualquer afeto é incompatível com o riso. O riso, ele é de uma razão para outra, é puramente racional nesse sentido.
E o Bergson diz, quando o afeto se esvai, quando o comediante consegue tirar o afeto daquela situação, a gente ri. Que era o que o Aristóteles já falava lá atrás, né? Você ri de um defeito que não seja, assim, que não mexa com a gente. Um defeito que parece ali inocente. Aí a gente dá risada. Agora, o contrário também acontece. Quando a gente ri de alguma coisa, a gente esvazia os afetos daquilo. Então, quando a coisa perde o afeto, é possível rir, mas quando a gente ri, a gente também rouba o afeto daquilo, a emoção envolvida naquela situação. Muito bem, e aí o que acontece com uma piada como a do Arthur Duval, por exemplo? Uma coisa é você receber um meme com as ucranianas, os ucranianos, ou com uma situação de guerra, etc. Você vê no seu celular, você dá risada, porque, enfim, né, você recebeu e se encaminha. Pode ser adequado, pode não ser adequado, pode ser só uma piada, mas outra coisa é a pessoa ver, estar lá, ao vivo, vendo a situação de sofrimento, de refugiados, de tendo que sair de casa e etc., e fazer uma piada. Por quê? Ao fazer a piada lá, o que a pessoa está dizendo é que esta situação não me comove. É uma situação que não tem afeto aqui, eu não fico com dó, eu não fico triste, eu não me importo. A piada esvazia o afeto. Ah não, mas ele se importa, foi só uma piada. Então, mas para fazer a piada você precisa esvaziar o afeto, você precisa tirar a carga de emoção. E aí, quando você está falando de alguém refugiado, que mobiliza muita emoção, porque você consegue imaginar o que é a dor, a gente nem consegue imaginar o que é a dor de ver sua casa sendo destruída ou ter que ser deixada para trás à mercê de saqueadores e ir para um país que às vezes você não sabe a língua, sem nada e etc. Isso tem tanta dor, tanto sofrimento envolvido, que quando você imagina que alguém vendo isso e se esvaziou, se distanciou e disse isso não me toca, isso gera indignação. O que é indignação? É o testemunhar de alguém tratando alguém sem dignidade, de forma indigna, não respeitando, não acolhendo, não dando o valor que a pessoa precisa, não dando aquilo que ela necessita, enfim, não tratando como um ser humano, tripudiando da dor daquela pessoa. No final das contas é isso. Quando você faz uma piada com aquilo, você está rindo da dor daquela pessoa. Não, eu não estava rindo da dor, estava dizendo que ela era bonita e etc. Então, mas para rir daquela situação, você teve que tirar a dor e ignorar a dor num contexto daquele gera indignação, que foi exatamente o mesmo fenômeno que aconteceu no Oscar. Você imagina o desespero, o drama, a dor que é para uma pessoa que vive da sua imagem perder os cabelos. Óbvio que publicamente a pessoa vai dizer, não, vamos lá, tem papéis para mim desse jeito, eu vou superar, todo mundo fala que você tá bonita, você é bonita de qualquer jeito. Ok, eu até acredito que a pessoa tenha essa força e ela tenha essa reação, mas sério que você imagina que uma pessoa que vive da sua imagem e que tem uma doença que faz ela perder os cabelos, ela é milionária e não consegue fazer nada para prevenir ou para diminuir aquela calvície de uma mulher, a pessoa não sente nada, a pessoa não sofre com aquilo. Mas é claro que era um drama, aquilo era uma dor. E aí vem uma piada que justamente esvazia a dor. Para você fazer piada, você está dizendo, isso não me comove, isso não é importante, isso não é doloroso. Senão a piada não funciona. Se você está chateado, se você está triste, você não tem graça. Você pode falar, essa piada não teve graça mesmo assim. Tudo bem, pode ter sido uma piada ruim, mas para rir daquilo, você tem que dizer que aquilo não é importante afetivamente. E a pessoa que está envolvida naquela dor, vê alguém dizendo assim, isso aí não é nada, isso aí é motivo de pilhéria, isso aí a gente pode rir disso, a pessoa se sente indignada, ela se sente tratada sem dignidade, não fui respeitada na minha dor, nas minhas emoções humanas. E é por isso que tem piadas que geram tanta indignação. Tem piada boa, tem piada ruim. Tem piada que pode, tem piada que não pode. Eu acho que tem piada que pode e piada que não pode. Piada que torna alguém vulnerável, mais sofrido, piada que tira a dignidade da outra pessoa, não pode.
A gente tem um vídeo aqui no canal, deixando o card aqui sobre o politicamente correto. Não é que está tudo proibido, agora não pode fazer piada com mais nada. É que a gente entendeu melhor o que significa o humor, as repercussões afetivas, psicológicas e emocionais do humor, o que significa você ser alvo desse tipo de humor e de piada e etc. E a sociedade evolui para um momento em que, bom, tem coisas que não pode mais, tem coisas que a gente fazia e a gente aprendeu que não pode mais fazer, a gente para de fazer. É simples assim. Então, o mundo muda mesmo. E eu sei que tem gente que diz assim, então é chato, porque agora não pode mais fazer piada, eu podia, agora não posso mais. Pois é, toda mudança traz desconforto. Depois que muda e que se estabelece a mudança, você vai achar um absurdo, né? Ou as outras pessoas, depois que nós não estivermos mais aqui, vão achar um absurdo. Nossa, eu não acredito que os caras faziam esse tipo de piada. Como a gente disse no passado, não acredito que o sujeito tinha escravo e batia no escravo como se fosse um móvel, né? um eletrodoméstico. Só que quando teve a transição lá, tenho certeza que a gente falou, que chato, que tá o mundo agora, não pode nem mais ter escravo, você tem que tratar esses caras que nem que se eles fossem gente, ou você tem que tratar a mulher agora com igualdade, que chato. Então, mudança sempre traz isso, depois que a mudança se consolida, que é uma mudança para melhor, para uma evolução da consciência da humanidade, para tratar as pessoas com igualdade, para diminuir a dor em geral, essa mudança se consolida e as próximas gerações nem vão considerar isso, não é nem um assunto. Não vai nem ser um assunto, vai ser um absurdo esse passado. Mas mais do que politicamente correto ou não incorreto, não era isso que eu queria falar no vídeo de hoje. O vídeo de hoje é sobre entender este fenômeno de como funciona uma piada, uma das características essenciais da piada, que é esse esvaziamento do afeto e como isso pode realmente provocar indignação. Já tinha parado para pensar nisso? É um insight bem legal que veio aí do Bergson para mim, que eu queria compartilhar com vocês. Não se esquece de deixar o seu like, o seu joinha, para que mais vídeos como esse sejam feitos, para eu saber que você gosta desse vídeo, para o YouTube te oferecer mais vídeos desse, e se inscrever no canal, porque olha, vem coisa muito boa por aí sobre humor, então não vai faltar assunto, que já já esse livro vai estar disponível.